Olá, eu sou Laura Escárdua e este é o Notícia em Áudio, um podcast do jornal Estado de Minas que lê, aos sábados e domingos, uma grande reportagem para você ouvir no seu tempo. O texto de hoje é do subeditor do Caderno Pensar, Paulo Nogueira. O poeta confundido com o diabo por uma linda mulher. Além de Ainda Estou Aqui, o livro de Marcelo Rubens Paiva que vem ganhando sucessivas reimpressões no embalo do filme homônimo, vencedor do Oscar, outra obra sobre a ditadura militar volta ao mercado. É Rabo de Foguete, Os Anos de Exílio, lançado em 1998 por Ferreira Goulart, um dos maiores poetas brasileiros. Em ritmo fluido de romance, o autor maranhense refaz suas memórias nos anos 70 como perseguido do regime, inicialmente no Rio de Janeiro e depois no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru e na União Soviética. Ao mesmo tempo em que é refratário ao totalitarismo, ele faz críticas contundentes à esquerda em geral e, principalmente, à esquerda radical que descambou para a luta armada após o golpe militar de 1964. Logo nas primeiras páginas, Goulart já denuncia uma faceta ardilosa do regime. A ditadura tinha tomado medidas para transformar os síndicos e porteiros dos edifícios em alcaguetes. Tornar obrigatório informar a polícia sobre algum novo morador que eventualmente passasse a residir no prédio. Mesmo não sendo militante ativo como filiado ao Partido Comunista Brasileiro e contrário à luta armada adotada pela esquerda radical, Goulart conta como acabou virando alvo da repressão política. Foi após ter sido eleito, contra sua vontade, para a direção ilegal do chamado Partidão. Sua casa no Rio de Janeiro foi invadida e revirada por agentes do regime. Sob ameaça, ele caiu na clandestinidade e se abrigou em casas de amigos no Brasil antes de ir para o exílio. Goulart era crítico ácido da radicalização da oposição à ditadura. A ultra-esquerda embarcara no delírio da luta armada, deslocando a disputa para o terreno onde o adversário tinha mais força e tirocínio, analisa. O regime militar se tornara cada dia mais violento e repressivo. Os assaltos a bancos por grupos terroristas e o sequestro de embaixadores estrangeiros contribuíram para que as posições da linha dura militar determinassem o caráter da ditadura. Assim, as ações terroristas e a repressão passaram a se alimentar uma da outra, critica. O exílio mais inusitado de Goulart, e que incluiu doutrinação ideológica, foi na então poderosa União Soviética, onde recebeu o codinome Cláudio. Na verdade, Ferreira Goulart também era pseudônimo. O nome real do poeta era José Ribamar Ferreira. Foi enviado a Moscou para treinamento no Instituto Marxista-Leninista, que formava militantes para o movimento comunista de todo o mundo. As pessoas se agrupavam, primeiro, conforme o país e o partido, depois conforme a língua. Assim, aos poucos iam se misturando os argentinos, os costarriquenhos, os chilenos, os uruguaios, do mesmo modo que os brasileiros e os portugueses, os jordanianos, os sírios, os iranianos, conta Goulart, que tinha deixado a mulher, Teresa, no Brasil. Também revela a surpresa que teve em um dos intervalos das aulas no instituto. Me senti observado. Ergui a vista e me deparei com 2 olhos verdes, oblíquos, fitando-me. Estremeci. Era uma mulher jovem e muito bonita. Por que me olhava? Abaixei a vista e sorvi um gole de café. Levantei o olhar e de novo a flagrei fitando-me. Ela pareceu se perturbar. Num rompante, pegou a bolsa, levantou-se e saiu. Depois que passou por mim, pude observá-la. Era alta, esguia e tinha os cabelos presos atrás por um coque. Logo soou a campainha informando o início da próxima aula. Saí também. Durante a aula de materialismo dialético, não consegui me desligar do olhar verde da moça. Dias depois, por meio de um casal brasileiro, Goulart conheceu a moça de olhos verdes. Chamava-se Heloína e fazia traduções de espanhol para o russo, mas preferia a companhia de brasileiros. Então, aconteceu o inevitável e de forma surpreendente. Cláudio e Elônia se tornaram amantes, inclusive com encontros na casa dela, que era casada, e às vezes com o próprio marido presente. Goulart revela um diálogo curioso em um desses encontros com Heloína. Você é um diabo, tentador. Diabo por quê? Perguntei-lhe rindo. Quando vi você a primeira vez no instituto, levei um susto. Meu Deus, que homem estranho é esse? Tinha a impressão que Mefistófeles acabava de chegar a Moscou. E daí? Tinham me dito que, ou melhor,
Gonçalves tinha me dito que viria para o Instituto um poeta brasileiro. Quando vi você, adivinhei que era o tal poeta, mas não imaginei que tivesse a aparência de um diabo. Não tenho nada de diabólico, sou uma pessoa doce. Posso parecer com um diabo pela feiura. Não gosto de homem bonito, disse ela fitando-me fundo, e aduziu, para azar meu. Mas em meio à paixão furtiva e às aulas doutrinárias, Goulart disse que se sentia um estranho no ninho. Debruçado na janela do quarto onde estava hospedado em Moscou, pensava na mulher e nos filhos, no seu gatinho Camilo, e se revoltava com a sua condição. De fato, Goulart não relata qualquer militância relevante ao longo das 256 páginas de Rabo de Foguete. Sua vida na política parece não ter passado de um ideal. Quis contribuir para haver menos injustiça no país, respondeu ele a um dos filhos quando questionado sobre a sua clandestinidade. A sua grande contribuição mesmo para o país foi a poesia. De Moscou, Goulart foi mandado para o conturbado Chile. Em 11 de setembro de 1973, testemunhou o golpe militar comandado pelo general Augusto Pinochet, o bombardeio do Palácio La Moneda e a morte do presidente socialista Salvador Allende. A resistência que houve foi insignificante para um país onde 70% da classe operária, sindicalizada e atuante, era socialista e comunista, ressalta o escritor, que teve então de esvaziar às pressas o apartamento onde estava hospedado em Santiago, eliminar todos os vestígios de sua militância comunista e deixar o país. Foi no exílio seguinte, em Buenos Aires, onde presenciou outro golpe, agora contra Isabelita Perón, que Goulart escreveu sua mais famosa obra, o extenso Poema Sujo, em 1975. Sentei-me à máquina de escrever. Era hora de vomitar. Sim, mas como? Fiquei ali paralisado. Se a linguagem tivesse garganta, meteria o dedo nela e provocaria o vômito verbal. Desapontado, me levantei e fui preparar um café, repetindo para mim mesmo: o poema vai ter que sair, custe o que custar. A íntegra desta reportagem foi publicada no jornal Estado de Minas em 1º de março de 2025. Acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia a dia em nosso site, em.com.br, e siga a gente no WhatsApp para atualizações urgentes. Até a próxima notícia em áudio.